Estamos iniciando, professor, só um minutinho. Começou então, Weber? Só um minutinho, só. Pronto. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa última jornada do segundo semestre de 2022 de retórica e argumentação. Hoje nós estamos privilegiando a abordagem entre a retórica e os estudos de literatura, com a palestra Para um Morto, da autoria de Seylemin Kassam. É assim, Sara? Suleiman Kassam. Obrigada. Proposta de um processo criativo etnográfico em um projeto de internacionalização, né, do nosso grupo ERA, que é um grupo de pesquisa e de estudos retóricos argumentativos, com a coordenação do professor Dr. Luiz Antônio Ferreira e uma realização do programa de pós-graduação em língua portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A nossa palestra ela será transmitida pela plataforma Teams, né, no qual será gravada e disponibilizada lá no site do grupo. Nós temos o nosso chat, no qual a Márcia Pituba ficará responsável para colher as perguntas, né, do grupo. E a professora Laís, ela vai realizar a sua palestra em aproximadamente 40 minutos. Tá? Depois nós abriremos os espaços para as perguntas que serão enviadas pelo chat. E lembrando para todos os inscritos que nessa jornada nós vamos fornecer o certificado, né, que será disponibilizado também no site do ERA. E nós teremos aí hoje a palestrante, então, Sara Antônia Jona Laíse, com a sua comunicação, palestra para um morto de autoria de Seylemin, é isso? Kassam? Suleiman. Suleiman. Eu passo a palavra para o professor Luiz, depois eu retomo para falar um pouco sobre os trabalhos da Sara. Boa tarde a todos, é um prazer estar de novo com vocês, todos vocês, em mais uma jornada de retórica. Hoje vamos receber uma professora muito ilustre, muito recomendada, viu, professora? Conversei com a professora Neuzinha, ela rasgou elogios, a sua competência e simpatia. A Micheline já disse que a senhora é uma pessoa rara e nós amamos os raros. Seja muito bem-vindo ao Grupo ERA, que a gente tem certeza de que vai aproveitar muito as coisas que a senhora tem que dizer para a gente. E só fica, então, um agradecimento muito emocionado até, do Grupo ERA, por contar com gente do Timor-Leste abrilhantando aqui e contribuindo aqui para a gente crescer um pouco intelectualmente. Esse é um grupo muito estudioso, muito apegado às coisas da retórica, e tenho certeza que a gente vai aprender muito. Obrigado, viu, professora Sara? Muito obrigado mesmo. Micheline, por favor. Então, a professora Sara, ela é ensaísta, né, no campo da literatura e da cultura moçambicana, é doutora em literaturas e culturas em língua portuguesa pela Universidade Nova Lisboa e atua como docente na Universidade Politécnica de Moçambique. Além das investigações na área da humanidades, da literatura e da cultura moçambicana, a professora Sara desenvolve também um evento em Moçambique desde 2016 que chama Tertúlias Itinerantes, nos quais são debatidas várias questões com relação à literatura, o ensino de literatura e a cultura moçambicana. Dentre os livros publicados, nós temos aqui 3, que é Entre o Índico e o Atlântico, Ensaios sobre Literatura e Outros Textos, Entre Margens, Diálogo Intercultural e Outros Textos, Letras e Palavras, Convivência entre Culturas na Literatura Moçambicana. No Brasil, né, que além de Moçambique, a professora Sara desenvolve trabalhos na diáspora lusófona, e no Brasil eu destaquei o fato dela ter participado conosco do 17º Congresso de Língua Portuguesa, numa mesa redonda, no qual foi muito bem requisitada, as pessoas depois entraram em contato com a Sara e conosco, em função dessa mesa redonda. E ela tem um texto escrito com a professora Neuza Bastos, a minha orientadora e do programa de língua portuguesa,
titulado Língua Portuguesa, Lusofonia, as Línguas e Culturas, que é o nome da obra, né? E eu passo a palavra à Sara, agradeço por aceitar o nosso convite do ERA, tenho certeza que a nossa palestra será muito enriquecedora, né? Agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite e passo a palavra a ela. Muito obrigada. Obrigada, Micheline, pelo convite. Quero aproveitar também o momento para agradecer à coordenação do curso por este convite que me foi formulado e espero poder corresponder às vossas expectativas. Cumprimento também a todos os participantes e quero que saibam que estou a dispor para todo o tipo de diálogo que quiserem estabelecer, hoje e nas próximas vezes que for possível. Então, estou aberta a um diálogo prolongado, quer dizer, que começa hoje e depois segue para outros momentos das nossas vidas. Então, se me derem licença, eu vou já compartilhar a tela para a nossa conversa. Ok, espero que já estejam a vê-la. Estão? Alô? Estamos vendo, Sara. Venha. Tá certo. Então, eu vou começar. Como foi dito pela Micheline, eu vou trazer-vos uma conversa em torno de uma obra que é Palestra para um Morto, de Suleiman Kassam. E sobre esta obra eu vou abordar o processo criativo que foi feito de uma forma etnográfica e eu mais tarde vou explicar como é que isso foi. Antes de tudo, eu gostava de partilhar convosco o meu contexto de fala. Eu falo a partir de Moçambique, que está assinalado no mapa a vermelho. Moçambique fica no sul da África e está rodeado por países que falam a língua inglesa. Moçambique, aí a região vermelha, é o único país desta região que fala português. Trago também uma bandeira que tem 5 cores, não é? E algumas pessoas de Moçambique, que é para vocês verem, terem percepção do que é o meu contexto de fala. Devo dizer também... Alô? Devo dizer também que o meu país tem 46 anos, daqui a mais uns poucos dias faz 47, nós atingimos a independência em 1975. Somos mais ou menos 30 milhões, ou 31, já a esta altura devem ser quase 31, 30 milhões de habitantes, e dos quais a população urbana é menos do que metade, 34%, e a população rural é de 65%. Português é a língua oficial falada em Moçambique por 65% da população, e os outros 85% falam português, mas também são de base de língua materna, uma língua moçambicana. Partilho também 2 mapas, um mapa linguístico e um mapa de grupos étnicos. O que está à minha direita é o mapa de grupos étnicos moçambicanos, ou grupos culturais moçambicanos, que são Marave, Makua Lomé, Nguni, Yao, Makonde, Swahili, Complexo Zambeze, que é um grupo grande de diferentes grupos étnicos e diferentes línguas, o grupo Shona, o Tsonga, o Shopi, o Yitonga. Tenho também um mapa linguístico que mostra 20 línguas, mas já temos recenseadas 25 línguas moçambicanas, e vou dizer os nomes: Swahili, Kimuane, Shimakonde, Xiao, Emakwa, Ekoti, Elomé, Xwabo, Xinyanja, Xisenga, Xinyungwe, Xisena, Xixona, Xitsua, Xironga, Gitonga, Xichope, Xironga, Swazi e Zulu. A língua Kiswahili e o Zulu são falados nas fronteiras entre Moçambique. Kiswahili é falado no norte de Moçambique e Zulu no sul. A língua Swazi também é uma língua de fronteira com a Swazilândia no sul de Moçambique. Faltou mencionar outras línguas que não estão no mapa e que já foram recenseadas, que é o Chiteu, Chimanica, Chibalque, Chindau
e Xiútue. As línguas que eu mostro neste quadro são todas as que eu mencionei anteriormente, mas eu mostro-as com uma coluna que indica em que província que são faladas estas línguas, e mostro também que elas são todas faladas na Rádio Nacional. A Rádio Nacional tem um emissor que faz a utilização das línguas moçambicanas. Está certo que a língua oficial é o português, mas estas várias línguas são faladas também por província. Nós temos 11 províncias: Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo. Maputo está dividida em duas circunscrições, Maputo cidade e Maputo província. Então, as várias línguas são faladas na Rádio Moçambique. Do ponto de vista cultural, também é importante trazer alguma informação, e trago uma que tem a ver com um tratado de 1917, que foi o primeiro tratado do Estado português que interdita o uso das línguas moçambicanas e das culturas moçambicanas no país. Em 75, muito depois desse tratado, a língua portuguesa foi escolhida como língua oficial, e aquelas línguas moçambicanas todas que eu mencionei de origem banto não foram utilizadas como língua oficial, né? Continuaram a ser línguas de âmbito restrito, de fórum intramuros, nas casas das pessoas, e não eram tão faladas assim em público. Nos anos de 1983 e 2008, houve revisão do currículo escolar moçambicano para se integrarem alguns aspectos da tradição africana, já que eu tinha dito que o que vigorava era a tradição da época da colonização, portanto, vigorava a tradição portuguesa. Em 1992, há mais abertura para a pluralidade, tanto política quanto cultural, então as culturas começam a passar para o fórum público, não é? Em 2003, há mais introdução de tradições moçambicanas no currículo escolar, e neste ano também se introduz o ensino das línguas moçambicanas nas escolas públicas. Mas este ensino é feito de forma democrática. As pessoas escolhem ou ter ensino bilingue, em português e uma língua moçambicana, ou escolhem ter só ensino em português. Em 2004, foi instituída a introdução do currículo local, o que quer dizer que 20% de tudo que se fala e se ensina na escola tem que ser de âmbito local, é obrigatório. Em 2008, começou a haver mais diálogo entre as medicinas moderna e a medicina tradicional africana, e há ganhos nisso. Para aquilo que eu trago hoje, são processos retóricos que vão estar ligados, por um lado, à oratura, por outro lado, à leitura, por outro lado, também à escrita. E eu vou me basear essencialmente naquilo que é muito geral e muito comum em retórica, que é seduzir, persuadir, influenciar, argumentar, convencer, a estética, a arte do bem escrever, e também a forma como os discursos podem causar interesse e causar impacto nas pessoas. E gostava de abrir a nossa conversa com um poema do livro Caringana ou a Caringana, de José Craveirinha, que é o nosso maior poeta de Moçambique e que este ano celebramos os 100 anos do seu nascimento. E passo a ler o poema que está nesse livro, e também que contém vários aspectos ligados à oratura, vários aspectos que têm a ver com o ato de contar, e este ato tem a ver também com a performance para contar histórias do jeito moçambicano. Então passo a ler o poema. Este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, caringana ou a caringana, é que faz o poeta sentir-se gente, e nem de outra forma se inventa o que é a propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser. Caringana.
Então, eu trouxe este poema, porque este poema marca todo o discurso de tradição oral e marca também a forma como nós abrimos, ou a licença para contar as histórias, porque nós aqui para contar histórias pedimos licença, não é? E neste primeiro momento eu vou me centrar num processo do ato de contar histórias que envolve uma performance e lembra esta oratura que está toda condensada neste poema que eu acabei de ler. E depois posso partilhar mais tarde convosco esse texto do qual eu tirei esta conversa que eu vou ter convosco sobre o ato de contar. Mas, resumindo, o ato de contar integra uma performance. Ele começa com as crianças postas em semicírculo, estão todas sentadinhas em semicírculo, voltadas para a avó ou o contador de histórias, e o contador de histórias também tem que estar a olhar para eles. Então, sentam-se uns a olharem para os outros e as crianças têm que esticar os pezinhos e a avó ou o contador de histórias, normalmente é uma avó, passa a mão pelos pezinhos de todos e diz caringana ou a caringana, que é para pedir licença para contar a história. E as crianças respondem caringana e depois a avó começa a contar a história. E eu saltei um aspecto que é muito importante. Quando começa a história, antes de se dizer o caringana ou caringana, a avó, ao passar a mão pelos pezinhos das crianças, diz também uma fórmula, que é embalele, embalele, e as crianças respondem todas, urê! E depois a avó diz caringana ou a caringana, que é para abrir já a história, começa a contar a história, a meio interrompe, vai olhando para as crianças todas e elas têm que responder caringana. E esta interação permite que as pessoas façam esta performance, mas ouçam a história, e estas histórias são também para entreter e para educar. Mas quem o faz, este contador de histórias, falo com muita propriedade, não é uma pessoa sem retórica, que é chamada para persuadir as crianças neste ato de contar, porque envolve também educar, envolve também um momento de lazer. Então, é um momento cheio de performance, conforme eu estive a dizer, há expressões próprias que são fixas e também há fórmula de abertura e de fecho, não é? Sendo que a fórmula de abertura é caringana ou a caringana e de fecho caringana. A meio interrompe-se a história, diz-se caringana, que é para se ver se as crianças estão atentas à avó ou se não. E esta performance a que eu me referi, estou a repetir, as crianças sentadas em semicírculos, no início e no fim da história, que é para ver quem está no início e ver quem está no fim. Num segundo momento, gostava de partilhar convosco uma leitura retórica que eu fiz ao livro Palestra para um Morto. Não é? Eu, para descodificar os vários símbolos que a obra contém, tive que fazer uma leitura retórica. E digo leitura retórica porque tinha que ser uma leitura avisada. As primeiras 3 leituras que eu fiz, que eram desavisadas, que eu fiz a esta obra, foram leituras que não me permitiram fruir todos os sentidos que ela continha. E só depois, quando eu ia fazer o meu trabalho de doutoramento, já mais avisada, com mais leituras, é que eu consegui perceber o conteúdo desta obra. E, nessa altura, eu cheguei à conclusão que, afinal, não ler os paratextos é perder o essencial da obra. E esta obra tem como paratextos o que eu vou ler para vocês. É uma dedicatória, primeiro, que o autor Suleiman Kassam faz a Juan Ruf, com quem ele comunga o obstinado exercício de interpelar mortos. Então, este livro é uma conversa, é uma fala para um morto, é uma interpelação a um morto. Eu perdi isto nas primeiras leituras que fiz e um pouco da história se foi. E depois, já dado o passo, também nos paratextos, Suleiman Kassam nos alerta. Esta palestra, em 7 ciclos, na tentativa de desconjurar-te e reclamar do morto,
eu que fui o teu incauto achador. Então, há aqui um narrador, colocado por Suleiman Kassam, que é o achador do tal morto. Depois vamos à conversa e vamos perceber melhor isto. Um outro paratexto, e nisto talvez seja mais do que um cão a ladrar para uma pedra. Aqui parece-nos perder, quer dizer, está um cão a ladrar para uma pedra, mas depois lendo a própria história nós chegamos à conclusão que não é bem isso. Continuando, por que é que eu disse que era uma leitura mais avisada? Porque era uma leitura que eu fiz a esta obra, Palestra para um Morto, depois de ler que a etnografia pode apropriar a antropologia e, pelo seu estatuto empírico da etnografia, nós podemos apreender alguns significados culturais que a obra possa conter. Então, nós podemos ler, podemos encontrar algumas obras literárias que sejam de cariz etnográfica, como o caso desta novela que eu vou partilhar convosco, Palestra para um Morto. E por que é de cariz etnográfico? O primeiro sinal foram os paratextos que eu li, e depois vou repetir o mais importante, mas, sobretudo, esta obra tem um narrador etnográfico. E o narrador etnográfico é que faz questão de nos apresentar os dados como se de uma pesquisa de campo se tratasse. E este narrador etnográfico existe em teoria literária, está aí mencionado o autor. Então, neste livro, Palestra para um Morto, o narrador é participante e omnisciente, e ele apresenta-se como pastor de cabras. E conta a história da descoberta de algo que no início ele não sabia muito bem de que é que se tratava, tinha muitas dúvidas e foi pondo muitas questões, foi dialogando com esse achado, até que no fim descobre a sua verdadeira origem e passa a conviver com esse achado. Daí a ideia de desconjurar, que é colocada, de desconjurar o morto, que é colocada nos paratextos. Então, o narrador passa a dialogar com o morto, não é? Para os conjurar, e está lá na epígrafe mencionado, e é a ideia de desconjurar que a mim depois, mais tarde, me alertou que é preciso fazer uma leitura muito bem avisada. Então, outra ideia levada já ou apropriada da etnografia ou da antropologia é tirada do modelo de análise de cultura de Hertz. A partir deste modelo, que preconiza que quando nós fazemos uma pesquisa etnográfica, temos que observar o objeto, temos que o descrever, temos que o traduzir, temos que o explicar, interpretá-lo e sistematizá-lo, foi que eu percebi esta obra e vou explicar como. Não é? Então, há uma observação que é feita pelo narrador pesquisador, que é o tal narrador etnográfico, que é colocado pelo autor do livro, Suleiman Kassam. Então, há uma observação. E essa observação é a observação do objeto de pesquisa. E no livro nós temos, no início, massa ilegível, árvore ébria de vento, foi a cuca de manada, burro apontado contra a colina, a vir sem nunca vir, animal de patas e asas, homem, burro ou menino montado nos ombros de seu pai, bicharão alado e disforme, que finalmente virou eles, os dois, ainda um, na longura que rouba o lume dos rostos. Quer dizer, aqui não se sabe o que é, se é um bicho, se é uma pessoa, se é os dois, mas o narrador etnográfico observa o objeto. Desta observação, ele faz uma pergunta de pesquisa, e estão lá as marcas no texto. Quem eras tu, homem? A pena de pavão no chapéu tinha o esplendor de uma casa antiga, trabalhada por escravos. Mas isso dizia da tua origem? E a roupa de profeta, mas muito mastigada, dizia? E aquele cheiro e cachorros recém-partidos, quando começavas a passar e enquanto passavas como um boi? Quer dizer, ele coloca perguntas porque observa o objeto e ainda quer encontrar uma resposta sobre o que vê. E coloca uma hipótese. E coloca a hipótese dizendo, e está lá uma marca no texto, por isso digo com toda a responsabilidade, eram dois,
nem assim cão, nem assim homem. 2, percebes? Ajustados como a chaleira à sua tampa. 2, repito. Então, só depois desta observação e colocar esta hipótese é que ele começa a ter a certeza sobre o que vê e descreve, que é também uma outra etapa da pesquisa. É que eras como desses peixes de vidro que caem com a chuva de granizo fortuito, em cima de um pau, fiapos lembrando uma boina de cipaio. A que propósito ali um símbolo da autoridade do cipaio, não é? Com quem tão fugitivo, e que melando estava na origem do teu exílio? Vejo-te a cavar, parece bicho, com todas as patas possíveis, dias, meses, anos. Isso são excertos, não é? Depois há uma tradução, e a tradução na etapa da pesquisa pode englobar palavras soltas ou contextos culturais e várias palavras soltas da língua ronga, que é a língua deste autor, e é a língua falada no sul de Moçambique, estão colocadas, têm a sua tradução no glossário do livro, mas também há a tradução do contexto, e eu ponho um exemplo. Há lá no livro aqueles braços de eletricidade, aquela raiva de onde não sei. Todos eram meus mufanas, me vigiavam as cabras, procuravam uma sala, me assalavam maçaroca, me assavam maçaroca, colhiam mel nos troncos ocos de chanfuta. Então, mufanas eu coloquei em itálico porque é uma palavra ronga que quer dizer rapazes, mas neste contexto são aqueles rapazes que funcionam como moleque. Moleque, vocês chamam rapaz, mas para nós moleque seria aquele que funciona como auxiliar, né? Então, estes não são mufanas comuns, não são moleques comuns, são aqueles mufanas que auxiliam, né? Que trabalham para alguém. Ajudavam o narrador pesquisador. E ele depois encontra uma explicação a partir do contexto cultural que é narrado, não é? Então temos essa frase: cangueia-nos mandar embora, negando-nos não só o chá, como até o próprio luto. Mas voltei, isto o que é? E a dado passo, isto eu vi com os meus próprios olhos. Vi com os meus próprios olhos, reforça a ideia de que este narrador é participante, é o narrador pesquisador. Agora, quando ele explica que cangueia mandar embora, isto tem a ver com o contexto e o Nagachá tem a ver com o contexto cultural ronga. Quando há um falecimento, é preciso que as pessoas vão à casa do defunto, depois do enterro, tomar um chá, não é? E isso é fazer luto, é parte do luto. Mas a esposa deste achado, a esposa deste corpo, que afinal, a dado passo na novela, nós vemos que é um corpo de uma pessoa, né? A esposa deste personagem negou chá aos outros todos os personagens, e então, a partir dessa observação ou dessa constatação, o narrador, pesquisador, verifica, então, não houve o chá naquela casa, mas houve um falecimento, quer dizer que há ocultação deste morto, por alguma razão. Mas pronto, o narrador chega à conclusão que, de facto, aquele achado era um morto, era o corpo do morto, porque tinha indícios de ter havido um falecimento numa casa contada na história, cuja dona da casa é cangueia. E depois, a dado o passo da pesquisa etnográfica, é preciso não só explicar aquilo que se vê, pelos olhos dos sujeitos de pesquisa, neste caso nem houve sujeitos de pesquisa, o próprio narrador é que explica porque é omnisciente, né? Está a par de tudo o que se passa na história e a par do que está nas cabeças das pessoas e por aí. Então, ele próprio dá a explicação do que é que aconteceu. Há um achado ligado a um falecimento que há na história. E a interpretação, normalmente num trabalho etnográfico, é feita pelo pesquisador e é feita em função daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu dos sujeitos de pesquisa, mas neste caso o próprio narrador pesquisador é que faz a interpretação em função do contexto que viu.
E temos o excerto que eu vou passar a ler. Assim vi, qual e tal, e assim conta o movimento repassado. O elevador a dizer, eu que subo, eu que deixo, sem, no entanto, subir ou descer, embora claro e tangível, esse imóvel movimento. Vai ou não vai, vai ou não vai. Um sufoco, até parecer que era comigo do meu coração e não da coisa a represa. Tanto desconforto que acordei, afinal era um sonho. Quando se chega a este ponto da história, do ponto de vista da leitura que eu estou a fazer, digo que é uma interpretação, mas do ponto de vista daquilo que nós podemos ver como leitores, vemos que, afinal, o fato de nós não termos percebido muito bem de que é que se tratava, o que é que era o achado, e a trama toda que é narrada, tinha a ver com o fato de que era um sonho que, durante a leitura que nós fomos fazendo, não estávamos a perceber que se tratasse de um sonho. Mas, isto é um leitor comum que pode chegar a essa conclusão, mas, daquilo que se sabe também da cultura tradicional banto, que é a cultura narrada no livro, pode-se chegar à conclusão que este sonho é uma realidade, porque na cultura tradicional banto, aquilo que se sonha são os avisos dos antepassados, são os avisos dos deuses sobre aquilo que vai acontecer e é preciso cumprir. Então, a este ponto do livro, uma pessoa não sabe se se trata exatamente de um sonho ou se trata do que vai acontecer. Nesta cultura, um sonho também pode ser a realidade. Daí a dificuldade que alguns leitores apresentam, eu tive a possibilidade de verificar isso com alguns, que o livro é difícil de ler e de interpretar, porque falta esta componente do conhecimento e da convivência com a cultura banto. Então, a dado passo, quando eu digo que é preciso o conhecimento da cultura banto, eu trago este autor Junot, que estuda as culturas do sul, a cultura do sul de Moçambique, e isso é para sustentar um outro excerto que passo a ler, depois vou explicar. Estavas-me grudado mais no destino que na pele. Então, este tipo de coincidência e de omnipresença tem base na crença de Banto de que os vivos e os mortos se relacionam. Até o título que eu dou a este texto tem a ver com a relação entre vivos e mortos. E este excerto, estavas-me grudado mais no destino que na pele, faz-nos pensar que tratava-se de facto de um morto, não era um sonho, tratava-se ou era um sonho, mas que tinha a ver com o encontro entre o pesquisador-narrador, o narrador-pesquisador, e um fantasma que lhe tinha grudado na pele, né? Nestas culturas, acredita-se que nós podemos conviver no mesmo corpo com o nosso espírito, mas também com o espírito de uma outra pessoa que já tenha morrido e que nos fique grudado na pele. Então, a ideia de estar a coexistir um espírito com uma pessoa ou a ideia dela ter sonhado é uma ideia muito difícil de distinguir se nós não formos leitores avisados. É por isso que eu chamo, ou que eu convido a fazer-se uma leitura retórica a este livro. E, em síntese, da pesquisa que o narrador faz, eu posso partilhar mais um excerto, que é: ainda vejo, tempos depois, a tua trabalhosa ascensão, apoiado num cajado que era mentira, sabido que os fantasmas não se cansam nem vacilam, do modo que burlaste não aquela gente que não podia usar luto por um desconhecido, mas aos corvos. Quer dizer, é isto que nos faz pensar que aquele achado ou era de facto um achado, era um corpo, ou aquilo não passou de um sonho, ou então era um fantasma ou um espírito do antepassado desta personagem que lhe estava grudado no corpo. Foi uma leitura difícil de fazer. A primeira vez que eu li o livro, li umas 3 vezes, fiquei mesmo a leste, não percebi nada. Percebi a história enquanto tal, mas não pude apreender os significados, e só pude apreender os significados a partir do momento que eu coloquei esquemas e coloquei esse modelo de análise de Hertz.
E por que é que eu coloquei este esquema de modelo de análise de redes? Porque eu já tinha feito várias leituras avisadas, para além dos paratextos. Eu estava num contexto em que estava a escrever a minha tese e as teses colocam-nos, agora vou falar de coisas que todos que estamos aqui neste encontro sabemos, coloca-nos perante o desenho de investigação ou coloca-nos perante a sabedoria que é exigida no processo retórico, né? Ou da escrita retórica da filosofia da ciência. Nós, quando trabalhamos a filosofia da ciência, nada mais fazemos do que escrever para argumentar e persuadir o nosso leitor sobre a tese que defendemos, e muito rapidamente eu vou correr aquilo que nós temos num processo comum de desenho de pesquisa, que são palavras-chave, que têm a ver com a relação dos conceitos que nós queremos estudar, X em relação a Y, ou conceito A em relação a B. Temos que ter correntes de pensamento similares e opostas relativamente aos conceitos que estamos a estudar. Há uma lacuna de investigação e, no caso, se nós quisermos lembrar do texto que eu estive a apresentar, há um assunto a ser investigado, né, que é o achado. Houve uma hipótese também colocada, e nos desenhos de pesquisa também há hipóteses a serem colocadas, né, como é que X influi em Y, para depois testar. Há o estado da ciência, que é todo aquele processo que tem a ver com o descrever da história, que eu não li relativamente à palestra para o morto, mas podemos conversar sobre isso. E no desenho de pesquisa há o estado da ciência. Há também a posição filosófica, que tem a ver com os paradigmas que vamos seguir na pesquisa. Há as estratégias de investigação, que nós podemos escolher um estudo de caso ou uma pesquisa participante. No caso de palestra para um morto, foi uma pesquisa participante. Temos que utilizar técnicas para recolha de dados. No caso da palestra que eu li, ou do livro que nós lemos, não foram nem documentos nem entrevistas, mas foi uma pesquisa de campo aplicada, não é? O narrador participante estava em campo. Técnicas, é preciso utilizar-se técnicas de análise de dados no desenho de pesquisa, fazer induções ou deduções. No caso do livro que eu apresentei, há uma dedução a partir do fato de ter havido um falecimento numa casa. Então o narrador pesquisador deduz que o seu achado é um morto, porque havia um falecimento, embora não tenham sido chamados para participar do mesmo. É preciso ter uma amostra para aferir a qualidade, e pode-se fazer a partir de amostras ou entrevistas, ou outras coisas como o formulário de consentimento ou softwares para análise de dados. Há unidades de análise empírica, não é? Que nós temos que ver o que é que nós comparamos com a realidade para defender a nossa tese. Há níveis de análise, que nós temos que escolher uma população, um objeto de análise. No caso, o objeto de análise era aquele achado no livro a que eu me referi há pouco. É preciso estabelecer a natureza dos dados que nós queremos trabalhar para defender a tese ou para argumentar. São textos, transcrição de entrevistas, documentos. Temos que aferir a origem dos dados, saber se são fiáveis ou se não. Temos que ter uma amostra e temos que ter o cuidado se ela é diversificada ou não. Temos que ter o cuidado se nós vamos causar interesse científico ao público ao qual nos dirigimos. Temos que ter cuidado também com a lógica da investigação. E, quase no fim, é preciso dizer, quando nós fazemos o desenho de pesquisa, se há algo pensado acerca dos conceitos em análise ou se não há. É preciso ir buscar de nós e dos outros com os quais possamos conviver mais experiência para melhorar. No caso da palestra para o morto, conforme eu vos disse, antes de estar no processo de desenho de investigação de pesquisa, a minha experiência era tão pouca que não pude pensar nem nos paratextos, nem em modelos de análise etnográfica, nem sequer tinha ouvido falar num narrador etnográfico ou um narrador etnógrafo. Então, nunca tinha ouvido falar. Então, a experiência do pesquisador conta, a confiança dos que nos apoiam, no caso, conversar com o orientador, conversar com outros que tivessem lido Palestra para um Morto, ajudou-me a ter a percepção que eu tive,
e tudo, como uma pesquisa qualquer, tem sempre um tempo determinado para ser realizado. Então, para fechar, eu diria que foi preciso, para eu descortinar os diferentes significados desta obra, foi preciso fazer uma conjugação entre os dados que eu já tinha da oratura, da performance no ato de contar a história. Foi preciso eu aplicar uma leitura retórica em Palestra para um Morto e ir buscar também conhecimento da escrita retórica que tem a ver com o desenho de pesquisa para os conjugar e fazer uma desconstrução ao texto literário que eu tinha em mãos. É preciso dizer também que os processos de desconstrução vão para além da literatura, precisam que a gente vá buscar conhecimento à história ou à antropologia. No caso de Palestra para um Morto, eu fui buscar conhecimentos à antropologia. É preciso referir também que a etnografia é importante, ou foi importante, na desconstrução dos sentidos da obra que eu li, e os paratextos também não servem apenas de ornamento, deram-me pistas para eu descortinar os sentidos da obra. Eu pararia por aqui, para passarmos a conversar, e o que utilizei são textos que já partilhei convosco, por via da Micheline, e penso que a partir dele, ou do outro conhecimento que tenho sobre a literatura moçambicana, podemos passar a conversar. Obrigada por me ouvirem. Eu vou tirar a tela, com licença. Agora deu certo, Sara. Muito obrigada. Tenho certeza que, assim como eu, todos estão encantados, né, com a fala da Sara. E como professora de língua portuguesa, Sara, eu tenho sempre comigo essa questão do ensino. Uhum. E eu vejo a literatura como uma possibilidade, a gama que a gente tem com a literatura, ela é muito grande, porque você pode trabalhar com um livro literário, ele te dá a possibilidade de você trabalhar os diversos conhecimentos dentro desses diálogos, né, os diversos conhecimentos. E na literatura moçambicana, eu vejo muito presente, nesse diálogo que ela faz, a memória discursiva. Ela é utilizada mesmo para mostrar esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos dos antepassados. E, na verdade, a minha pergunta é: como que isso está se dando nas escolas moçambicanas? Essa literatura está sendo valorizada? Porque no Brasil, às vezes, a gente tem, eu vejo, pelo menos na região que eu moro, que muitas vezes se valoriza a literatura estrangeira. E a literatura nacional, ela tem uma riqueza muito grande de todos os países. E, às vezes, fica em segundo plano. Então, como que isso acontece em Moçambique? Pensando nessa memória discursiva desse povo, que é tão importante para essa construção aí de identidade, de cultura, né? Uhum. Tá certo, obrigada, Micheline. Devo dizer, primeiro, que o texto Palestra para um Morto é um texto que pode ser entendido também como um objeto estético, devo dizer isso. E o que tem estado a acontecer no ensino do texto literário em Moçambique, e este ensino é feito por professores da língua portuguesa, na maior parte das vezes, a leitura não vai esgotar esta desconstrução que eu fiz aqui, não vai buscar a antropologia, não vai buscar a história, não vai buscar a filosofia, nem a psicologia. Muitas das vezes, as aulas de língua portuguesa vão buscar o texto literário, aquilo que pode explicar melhor a gramática, depois fazem-se as categorias de análise da narrativa, personagem, tempo, ação, espaço, por aí. Poucas são as vezes, e nós agora estamos a apresentar alguns estudos, já poucos, eu aflorei um pouco isso na minha tese e vi também 2 colegas da Universidade Pedagógica a aflorarem o fato de que é preciso, e eu apresentei modelos na minha tese,
é preciso que nós procuremos modelos de análise literária que possam permitir apreender melhor esta desconstrução de significados das tradições, não é? Porque nós, a partir do texto literário, podemos conhecer as culturas dos povos, não é? Então, na minha tese, uma parte da pesquisa era com alunos e fui assistir também a algumas aulas. E eu, das entrevistas que fiz, era para saber se a partir do texto literário que é ensinado na escola, os alunos tinham compreensão e conheciam as diferentes culturas moçambicanas, aquelas a que eu me referi no início desta conversa. Eles diziam que a maior parte do que era ensinado a partir do texto literário eram textos de autores e de culturas do sul de Moçambique, não é? E que a partir desses textos não tinham a apreensão do país como todo, Moçambique, com aquela diversidade cultural e linguística que eu mencionei no início. Agora, devo dizer também, respondendo com mais propriedade a sua pergunta, devo dizer também que o cânon literário é diversificado sim. Nós aprendemos, dependendo do ano de escolaridade, nós aprendemos sobre autores nacionais e sobre autores estrangeiros, é diversificado, depende do ano em que a pessoa estiver. Agora, o método de nós aprendermos e apreendermos os diferentes significados que as obras literárias contêm é que está ainda lacunoso. Nós precisamos ainda de juntar mais metodologias, mais instrumentos para se fazerem análises literárias e se apreender, por exemplo, num livro como este de Suleiman Kassam, apreender aquilo que está no substrato cultural, não é? E vai depender da classe em que o aluno estiver para analisar o grau de dificuldade que deve ser colocado para determinados estágios de aprendizagem, não é? Porque acredito que não vai ser nem no ensino primário, nem no secundário, que uma pessoa vai ter, por exemplo, uma análise construída a partir de um modelo como este, facilmente. No secundário, nos últimos anos de escolaridade, no 11º e no 12º, sim, as pessoas já estão melhor preparadas e conhecem melhor a diversidade do país, então, e estão preparadas para fazer o 12º ano e depois começarem a trabalhar, não é? Para começarem a participar na construção do país. Então, nos anos de escolaridade mais acima, eu acho que este modelo que eu apresentei serve, mas servem todos os outros que for possível os meus colegas apresentarem para uma melhor apreensão dos significados da obra literária. Mas é preciso lembrar que sim, que o texto literário também pode ser analisado apenas como objeto artístico e, a partir daí, seguirem-se os modelos que há para análise de objetos estéticos, de objetos artísticos. Entendi. Muito obrigada, Sara. Márcia, alguma pergunta? Então, professora Sara, só queria fazer um comentário que eu amei a sua fala. Obrigada. Obrigada. Eu amei a sua fala e eu estudo contos, né? Os mitos e os contos. Eu vou fazer a minha pergunta porque ainda não tem nenhuma pergunta no chat. E depois, assim, quem quiser pode levantar a mão que eu passo a palavra, tá, gente? Então, enquanto eu faço minha pergunta, vocês vão pensando aí na de vocês. Para mim, é muito visível, principalmente no mito, a questão do sagrado, né? E o conto acaba carregando um pouco também desse sagrado, que na verdade, assim, as narrações, elas são posteriores aos ritos e os rituais, né? Não o contrário. E eu fui percebendo na sua fala, em alguns slides, questões como essas que são tão importantes, né? São tão caras. Quando a senhora fala, por exemplo, da questão da performance para a contação de história, né? A gente tem aqui o Luiz da Câmara Cascudo, que
Eu amo Leo Cascudo, porque ele vem falando de questões como essa, né? Por que são os idosos que contam as histórias, né? Que narram? Porque eles já estão próximos do fim, da morte, porque quem conta é aquele que já tem muita experiência, então se ele já sabe muito, ele já estaria próximo à morte. Então são questões assim que a gente vai observando e que se repete um pouco na sua fala, essa questão da tradição. Então, é a avó que geralmente conta e se pede licença, e se pedir licença é uma questão sagrada, do religioso, ritual. Em outro momento, a senhora traz também a questão do rito do chá, né, que faz parte dessa questão do luto, que é um ritual fúnebre, né, essa questão do... A gente fala aqui que precisa beber o morto, questões assim. E eu fui fazendo alguns links aqui, que eu vou pensar coisas assim. Gosto dessa expressão. Tem uma palavra que salta também, né? A questão dos significados culturais. O que é que eu venho percebendo? Que com o tempo, aqui no Brasil, a gente vem perdendo um pouco disso, né? De passar essa tradição, esses costumes e dessa questão que para mim é uma aura assim tão é sagrado essa questão do conto, do pedir licença, essas particularidades. Aqui no Brasil eu sinto que a gente vem perdendo isso com o tempo. Como que é aí para vocês? Isso é muito forte, porque assim, me deu a entender que é muito forte, é muito presente. Mas é realmente de fato? Ok, vou começar pela última nota, se é muito presente ou se não. As nossas comunidades em Moçambique são maioritariamente rurais e nas zonas rurais estes rituais todos e este ato de contar histórias ainda existe, não é? Ainda existe esta forma das pessoas se colocarem à volta da fogueira antes de se deitarem, sobretudo no inverno, ficarem à volta da fogueira e ouvir contar histórias. Porque ainda se acredita que é um momento que, a partir da literatura, se pode educar e é um momento de lazer, porque é antes de dormir e as pessoas vão dormir, vão pensar no que ouviram. Então, existe mais nas zonas rurais e muito menos, cada vez menos, com a televisão e com os livros e com YouTubes e, quer dizer, redes sociais, existe menos nas cidades, né? Os acessos a este momento sagrado começam a ser reduzidos, mas eu vejo que os livros podem nos trazer isso. E se nós próprios, enquanto pesquisadores, trabalharmos nisso, podemos não perder isto, não é? Um dos trabalhos que eu faço para estabelecer um diálogo entre as diferentes culturas e também entre as diferentes formas de estar na cidade e no campo, são os textos que eu escrevo para o jornal Sete Margens, e este texto que eu partilhei sobre a performance do ato de contar história está lá nesse jornal. Então é uma forma de nós não matarmos estes momentos sagrados. Aliás, até quando partilhei com a Micheline este ato de contar, este texto da minha autoria, partilhei de um outro autor moçambicano, que também fala mais ou menos deste ritual do ato de contar, mas ele é de uma cultura do centro do país, ele é endau. Eu conto na perspectiva daquilo que eu vivi no sul de Moçambique, eu sou do sul de Moçambique. Então, indo ou ligando este assunto à questão da argumentação, porque é que é a avó? É a avó, porque a avó já ouviu contar e recontar a história. Então, ela pode recriar com mais propriedade a partir da experiência que ela tem, né? E esta coisa da persuasão pressupõe nós criarmos, recriarmos para podermos transmitir. E o ato de transmitir tem que ser feito com propriedade, tem que ser feito por alguém com experiência, alguém que tenha não só vivido, mas também tem que ser alguém que tenha repetido. E nós, muitas vezes, temos melhor poder de persuasão, de captar a atenção do nosso ouvinte, quanto mais momentos de falar em frente às pessoas, ou quanto mais momentos de poder argumentar, nós podemos participar. Quanto mais sujeitos ao ato de contar, quanto mais sujeitos ao ato de persuadir ou de argumentar,
nós melhoramos a nossa forma de transmissão e esta forma de transmissão pode ser melhor guardada, não é? Então, é a avó ou o contador de histórias. Há uma literatura que chama isto griot, né? É o griot que conta, porque ele é especializado para poder educar e poder também, ao mesmo tempo, de um ato de lazer, poder educar, não é? Fazer as duas funções ao mesmo tempo. E isso é um processo retórico, é um poder com o qual ou a gente nasce, é um poder nato, ou é um poder que tem que ser exercitado, não é? Eu acredito que nós, enquanto professores ou pesquisadores, é de uma aula para outra que vamos melhorando e só repetindo o tipo de aula ou o tipo de matéria é que nós somos melhores. A primeira vez que nós falamos sobre determinado assunto, não somos tão bons quanto desejaríamos ser. Então, eu fui buscar esta performance exatamente por causa da forma de transmitir e de quem transmite. Não pode ser qualquer pessoa. Eu acho que respondi a tudo. Acho que sim. Não sei se tem... mas falava sobre os mitos, sim. As narrativas guardam os mitos, sim. E se nós ainda fazemos isto do ponto de vista na vida real, a maior parte das pessoas, tanto no campo quanto na cidade, vai fazendo, sim. Porquê? E isto é de conversa, é de factos que eu tenho estado a observar. Naquele momento em que se aproxima a dor, a doença, nós nos remetemos ao sagrado. No dia a dia, enquanto tudo correr bem, a gente às vezes até diz Deus, Deus, mas é um dizer só de boca, mas quando de facto nós estamos perante uma perda, nós nos remetemos ao sagrado e queremos fazer os rituais de forma certa. Eu lembro-me, eu casei-me há 26 anos, sim, há 26 anos, e quando tive o meu bebé, o meu primeiro filho, perguntei ao meu marido se ele consentia que nós dessemos um remédio da panelinha. O remédio da panelinha, o que é? É um remédio, são raízes e mesinhas que são feitas para dar à criança, para ela não se assustar, e acredita-se que também ajuda nas cólicas, as crianças todas têm cólicas, mas sobretudo se diz que quem não toma o remédio da panelinha, e eu partilho um pouco dessa informação no texto que a Micheline referiu, que está nesse livro da professora Neuzinha, partilho um pouco dessa informação. Então, o que se diz é que quem não toma o remédio da panelinha é uma pessoa que depois tem efeitos da lua, efeitos nefastos, quer dizer, fazem depois a pessoa parecer que não está boa da cabeça, né? Porque não tomou esse remédio da panelinha. Então, para mim, o acabar de ter o meu primeiro filho era um momento sagrado. Eu nasci na cidade, cresci na cidade, tinha ouvido falar do dar o remédio e eu queria fazer, né? Era um momento sagrado que eu queria preservar daquilo que eu ouvi dos meus avós. E perguntei ao meu marido se ele queria fazer, se ele consentia. Ele até é uma pessoa que nasceu no campo e depois veio para a cidade quando foi para estudar. Ele disse que consentia porque não queria fazer experiências que depois pudessem ser nefastas com os seus filhos. Por que é que eu conto esta experiência pessoal? Porque as pessoas, em função daquele tratado a que eu me referi, muitas pessoas têm ainda vergonha de partilhar as suas tradições, as suas culturas em fórum público. Isto foi efeito da colonização, não que as pessoas não gostem, mas há pessoas que ainda não partilham estas coisas, não é? Não escrevem sobre essas coisas, não partilham, não falam sobre elas, fazem-no em fórum doméstico, não o fazem publicamente. Por isso é que eu fiz questão de partilhar uma experiência pessoal. Mas uma experiência de âmbito académico eu tenho no livro da professora Neuzinha, que depois a Micheline pode partilhar. Obrigada, Márcia. Obrigada, Micheline. Ai, que fala linda, professora, porque isso é pura memória. Isso é memória purinha, né, Mi? A gente estuda, a gente partilha essa paixão de estudar sobre a memória, professora. Então, pois. encantador.
A literatura e a Obrigada. memória, para mim, é assim. E eu vejo isso na vida e na minha profissão. Então, quando eu falei dessa questão do ensino, porque aqui no Brasil a gente tinha muita questão do ensino pensando em escola literária. E aí você fica nessa coisa descontextualizada, de certa forma, né? E não tem interesse do aluno, ele não tem interesse de ver essa coisa descontextualizada. E outra, depois também tinha a questão do texto como pretexto. Então, o pretexto de ensinar gramática. Uhum. Sim. E, na verdade, você pode pegar a literatura, ver todas as outras coisas que ela tem e adentrar na gramática. Uhum. Mas Sim. o que se via muito era, pegava o texto, via lá, por que que esse pronome está assim? Qual é o tipo de pronome? Aqui E também é perde assim. toda a riqueza que o texto literário tem, né? E todos esses ensinamentos, e a cultura, e a identidade de um povo. Então, isso para mim é muito inquietante ver essas questões sendo deixadas de lado, né? Uhum. A teoria literária, durante muitos anos, não permitia uma leitura desconstrutivista, como eu fiz agora, não é? Uhum. Mas os Estados Unidos depois começaram a trabalhar a desconstrução e começa-se a permitir agora que, a partir de um objeto estético, de uma obra de arte, eu possa fazer também leituras que vão buscar um conhecimento a outras disciplinas, não é? As obras de Saramago, que é outro autor cuja vida nós celebramos agora 100 anos de Saramago, não é? As obras de Saramago, falo no Saramago porque é um autor muito disseminado, provavelmente já o tenham lido aí. Quem não é leitor implicado não apreende metade do que está ali, porque nós precisamos de nos implicar com a história, não é? Se nós não temos conhecimento anterior e que tenha a ver com a história, não vamos fazer esta leitura retórica, não vamos ser aquele leitor implicado, não vamos desconstruir os diferentes significados, vamos ficar pelo objeto estético, há ali uma história, não é pouco, não é? Mas a apreensão destes outros significados históricos na obra de Saramago, eu acho que é rica enquanto nós formos avisados, não é? Se formos leitores avisados. Professor Luiz adivinhou que eu iria chamá-lo. Professor, o senhor prestou atenção no que a professora Sara acabou de me responder? Professora Márcia Pituba, prestei a maior atenção. Cria! Tá aqui, Viu que ela falou recriar? Professora Sara, primeiro, muito obrigado. Apresentou para a gente o José Chaveirinha. Interessantíssimo. Manda mais coisa para a gente aprender com esse camarada tão sensível, que emociona, não é? E a gente conhece muito pouco de poesia moçambicana, assim como, de modo geral, conhece muito pouco sobre poesia brasileira mesmo. A nossa escola, como acentuou a Michelini, ela pratica um didatismo pautado na linha histórica e não propriamente uma história que evoque temas e provoque uma leitura polissêmica. O que a senhora faz é justamente explorar o aspecto da polissemia da noção de leitura. E a sua fala suscita em mim uma série de coisas que eu não vou fazer como pergunta, eu vou jogar assim, e depois a senhora vai falando. Por exemplo, até num aspecto comparativo. Quando a senhora começa a expor todas as línguas que existem dentro do seu país, que é muito novinho, que não tem nem 50 anos, é um país muito novinho, é quase adolescente, eu faço uma comparação, as nossas origens são iguais, e me transporto para a Idade Média, onde havia uma série de línguas que estavam gradativamente se fundindo, não é? Que eram os romances que vão originar o português. Ora, o português nasce a partir justamente desses romances e vai evoluindo. Vai para Portugal. Portugal é uma potência, depois já na Idade Moderna, conquista o Brasil, conquista aí parte da África. Não tem nenhum país conquistado por Portugal que seja de primeiro mundo. Não tem nenhum, né?
somos todos, não tem nenhum que tenha sido conquistado por Portugal que seja país de primeiro mundo. Ora, com tantas línguas, e oficializando o português, como se fez com o latim lá. O latim era a língua oficial e obrigatória, então era a língua dos cartórios, era a língua que estava na papelada toda. Para se casar tinha que ter um papel escrito em português, mas o povo falava os romanços, né? O francês, que não era francês, o galego português, enfim, nós não tínhamos propriamente uma língua caracteristicamente nossa. Ela foi nossa porque ela foi oficializada. Eu pergunto, e pergunto por curiosidade. Em Moçambique, português é a língua oficial, mas é mesmo a língua oficial. As crianças vão para a escola para aprender português como segunda língua, ou ela já tem, ou ela já é hegemônica, ou ela já é forte o suficiente para ser dita com orgulho, olha, português é a nossa língua. Achei isso bem. Na medida que a senhora foi declinando os diversos dialetos, eu disse: meu Deus do céu, eu acho que uma criança e outra, já, na mesma sala, tem dificuldade de se entender. Português deve ser segunda língua. Esse é um primeiro aspecto, que é o aspecto histórico, e depois, se a senhora puder falar, é só por curiosidade. E a segunda é que, nessa questão da implementação de uma cultura mais ampla, a senhora falou, por exemplo, da cultura banto, num texto que me parece entre ficcional, mas não propriamente ficcional, porque ele resgata uma crença cultural de uma forma muito própria da Invencio, literariamente, então traz um narrador que a senhora chama de etnólogo ou etnográfico, que eu achei interessantíssimo, interessantíssimo, mas, de qualquer forma, me pareceu, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é preciso ter noção de cultura banto para poder entender, ainda que superficialmente, um texto dessa natureza. Pergunto, a cultura banto vai para a escola para ser ensinada, não é? Ou, salve-se quem puder, quem mora no sul de Moçambique pode conhecer, quem mora no norte de Moçambique não, porque isso está perdido, é um resgate cultural muito necessário, que talvez não se faça sistematicamente na escola. Essa é a minha outra questão. E só para terminar, não vou aqui alongar, o tempo é seu e não o meu, eu peço perdão, mas uma coisa que me incomoda, nós temos um país de dimensões continentais. Construir uma estrada no meio do nosso país chamada Transamazônica. O que essa estrada fez? Dentre outras milhões de problemas que temos. Ela separa uma parte do Brasil de outra parte do mesmo Brasil e transforma os nossos índios, que viviam tranquilamente por meio da tradição oral, sabendo que a pontinha que estava na borda do riacho tinha um simbolismo essencial para a cultura do seu povo, eles vão trabalhar na Transamazônica, eles viram operários, eles viram mineiros, e o que está acontecendo no norte do nosso país? Os professores, que normalmente são brancos, que normalmente são estrangeiros, é que estão recuperando a cultura oral do nosso povo, porque o índiozinho não sabe mais os seus mitos, as suas lendas, a sua origem. Isso está ficando muito fragmentado. Os professores escrevem a partir do ancião, que conta, eles escrevem e levam para as escolas. Então, é a cultura do próprio camaradinha que está sentado na escola, que ouve através de um terceiro, que recolheu de um segundo e que escreveu, e que pode ser próximo ou não. Tem um processo de investimento muito grande nessa história, que a gente pode ter professores muito criativos também. Então, isso é um problema. Isso é um problema, porque o nosso homem da terra não conhece mais as suas lendas, não conhece mais os seus mitos, e isso pode ficar irremediavelmente perdido. E não é só pela dimensão do nosso país.
mas é por um problema mesmo de falta de preocupação com a manutenção da cultura oral e da cultura dos nossos povos. Eu sei que é muito papo, professor, é muita coisa, mas a senhora estava falando e essas coisas ficam espolcando na minha cabeça, né? Cultura banto, deve ser lindo, mas e aí? Se eu não souber, não vou entender o texto da professora, que ela está traduzindo tão bem. Não sei, fala o que quiser, só para levantar, porque a Márcia também sempre me manda perguntar coisa. Obrigada. Se não souber a cultura banto, vai ler Palestra para um Morto e qualquer outro livro de um escritor moçambicano que lhe chegar às mãos. O que tem estado a acontecer é que os escritores moçambicanos têm se preocupado em não só escrever um livro do ponto de vista estético, escrever uma história, mas também pôr as suas culturas nos seus livros. Então, lendo Palestra para um Morto ou outro livro qualquer escrito com a mesma natureza, que tenha ou não um narrador etnógrafo, o professor vai perceber a história, só não vai perceber o substrato cultural. Mas há coisas que estão colocadas nesses tipos de livros, este do Suleiman Kassam e de outros escritores, há coisas que são colocadas, quer dizer, como a língua oficial é o português, os escritores escrevem em português, mas há coisas sobre a sua cultura que ele faz questão de mencioná-las utilizando palavras ou algumas expressões na sua língua. E, quando é assim, ele usa um glossário no fim do livro para explicar o que é que aquilo é. E, quando nós temos o glossário, não significa, conforme eu expliquei quando me referi ao modelo de Hertz, quando nós temos o glossário, temos uma tradução. Podemos ter a tradução de palavras, né, do sentido das palavras, mas não temos como apreender o sentido da cultura, onde essa palavra está inserida. Aí nós precisamos de ir buscar, precisamos de facto de ser o tal leitor avisado, não é? De ser o tal leitor avisado. Então, indo também para aquilo a que referiu sobre o ensino, constatou-se que nós estamos a perder as nossas culturas, da mesma forma que o professor está a contar aí, que os índios, os nativos do Brasil, estão a perder a sua cultura. A partir de 2003, em Moçambique, foi instituído como obrigatório que os conteúdos de ensino, 20%, tivessem que ser locais, da região onde a escola está a funcionar. Os outros podem ser de todos os outros lugares, quaisquer, tanto de Moçambique quanto de outros países, mas é preciso que as pessoas também conheçam o local, que é para depois conversar com o que é global. Relativamente ao ensino de línguas, ao ensino bilíngue a que eu me referi, o aluno, a escola oferece ao aluno o ensino em português só, oferece também em português e na língua nativa, que é falada pela maioria das populações circunvizinhas à escola, não é? O país tem essas 25 línguas a que eu me referi, mas cada escola só ensina aquela que for a língua maioritária da região onde a escola está. E por que é que se escolheu fazer isso? Porque, uma vez que a língua materna da maior parte dos moçambicanos é uma língua moçambicana de origem banto, ir à escola para ir aprender em português provocava um choque e muitas vezes até resultava em grandes índices de reprovação, porque a pessoa está a ser confrontada com a ciência, mas também está a ser confrontada com a língua com que tem que aprender a ciência. Então, para quebrar este ritmo que não era bom para o país, começou-se a receber as crianças primeiro na língua do seu afeto, para se introduzir ao novo lugar que é a escola, aos novos instrumentos de trabalho que são os livros e outros materiais escolares, que são diferentes do que a criança vive em casa, e depois, gradualmente, a criança vai tendo o ensino em português, mas primeiro é recebida na escola a partir da sua língua materna. Mas os pais escolhem se querem inscrever os alunos no ensino bilíngue ou se querem inscrever só em português. É uma escolha que fazem, não é obrigatório. Mas verificou-se que esta abordagem melhorou muito o conhecimento que nós temos que ter sobre nós próprios. Não é?
Sim, eu acho que este tipo de ensino assim ajuda a resgatar as tradições, ajuda a resgatar as línguas. Ainda não é um ensino que a gente possa dizer que toda a gente fala muito à vontade as línguas moçambicanas, não. Mas há um outro problema, para além das línguas moçambicanas não serem línguas oficiais ou não existir uma língua oficial que seja de cariz banto. Há um outro problema que tem a ver com o fato de que o português que é exigido na escola é o português padrão, português de Portugal, não é? Mas nós, os estudos dos últimos 10, 15 anos já mostraram, de várias formas, que existe um português de Moçambique, não é? Que existe um falar que seja moçambicano e que não seja português. Então, nós estamos a todo momento à espera que, por questões políticas, seja oficializado o padrão de português moçambicano, porque por aquilo que se fala, pela sistematização de estudos, pelo cálculo de médias de quantidade de vezes que determinada palavra ou expressão se repete em português, já está claro para os estudiosos destas áreas que existe um padrão de português de Moçambique. Só falta haver vontade política e aceitar que nós não estamos a utilizar o padrão europeu. Aliás, se me tiverem ouvido a falar, verificaram que o meu português não é totalmente o padrão europeu, nem é o português do Brasil. Então, é o meu português, não é? E as crianças são confrontadas na escola com um falar que não é o que usam em casa. Têm que ir utilizar um falar na escola, quando de casa trazem outro falar, que é o de português de Moçambique. Este é outro problema. O português é a segunda língua. E sim, para além Português de ser, de facto, segunda língua, porque a língua materna da maior parte dos moçambicanos é uma língua moçambicana. Quer dizer, duas vezes. Né? é Há o duas. problema de nós, sim, de termos uma língua anterior, que é a língua materna, mas também há o problema de termos o nosso português, diria também língua materna, português Moçambique, que já utilizamos em casa e ao longo de toda a vida, mas na escola temos que ir utilizar o português de Portugal. É de facto, o professor tem razão, é de facto um bloqueio duas vezes. Né? Já enfrentamos isso. Seu país é novinho, professor. Já passamos por tudo isso. É verdade, é verdade. Muito obrigado, viu, professora Sara? Desculpe fazer tanta elucubração aqui, mas a senhora foi falando, foi me suscitando essas coisas assim. Agora, o importante é que o português está na escola, a literatura está na escola, essas crianças vão crescer lindamente, não é? E como a senhora disse, quando chegam no 12º ano, elas têm um potencial intelectual capaz de reproduzir o seu país, a sua cultura, de forma muito criativa e, como a senhora tão lindamente fez, se valendo dos recursos da retórica para poder dizer-se ao mundo. Eu fico feliz que essas coisas aconteçam. E parem, né, Micheline, de ficar ensinando oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de particípio, a partir do texto do Machado de Assis. Né? Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. É isso mesmo. Meu Deus! Pelo adiantado da hora, né, o meu jargão, eu vou ler, professora, 3 comentários, né, a respeito da sua fala e vou concluir com uma pergunta de uma colega e aí a gente já se encaminha para o final, tá certo? Para a gente cumprir bem direitinho o horário. Então, a colega Idil escreveu: parabéns, professora Sara, excelente palestra, obrigada por compartilhar. A Andréia escreveu: professora Sara, suas palavras nos encantam e iluminam, pois a literatura é esse universo de reflexão e reconhecimento de nossa ancestralidade. Senti isso em seu dizer. Abraços e muito grata pelo conhecimento partilhado. E a colega Cláudia Puxain, aquela lá do comecinho que eu disse que sempre faz umas perguntas bem boas, né? Ela falou assim: amei o ritual de contar histórias. E aí coloca a pergunta dela. Parabéns pela análise.
No Brasil, nas aulas de literatura, trabalho atualmente alguns autores moçambicanos, como Mia Couto e Paulina Chiziane, em minhas aulas. Uma das principais dificuldades é desvendar o significado das palavras. Por isso, trabalho com o glossário em um primeiro plano. Principalmente em Paulina Chiziane, a autora expõe dois mundos distintos, o sul e o norte de Moçambique. Existe mesmo culturalmente dois mundos distintos? E aí a gente se encaminha, professora, para o final, depois da sua resposta. Tá certo. Existem dois e mais, não é? Aqueles grupos étnicos que eu apresentei no início da minha fala, que são 11 grupos étnicos, um dos quais aglutina muito mais culturas do que um único grupo, não é? Há uma miscelânea. Há um grupo que se chama Complexo Zambeze, que é o sul, não, que é o centro do país, aglutina vários grupos. Então, o país, Moçambique, não é só bipolarizado norte-sul, existe o centro também, e cada um desses grupos étnicos transporta consigo uma maneira de ser e de estar diferente, não é? As línguas também, por serem 25 línguas, obviamente, e facilmente nós podemos verificar que, por via da língua, também há várias formas de se estar que a língua nos ensina a ter, não é? Então, o país não é só dois polos, são mais do que dois, é um país multicultural, multilingue. O trabalho da Paulina, sim, nos alerta para as nossas diferenças e gosto do trabalho da Paulina na medida em que, durante muitos anos, antes da independência, nós habituámos-nos a olhar para o nosso país como um país homogéneo, de cultura homogénea, como um país monocultural, monolingue, não é? Aquele tratado a que eu me referi, de 1917, bloqueou tudo isto, e só a partir de 1975, que é o ano da independência, é que há pouco, e muito recentemente, em 92, é que há abertura para a pluralidade. Então, nós não nos conhecemos assim tão bem, enquanto um país plural, né? Plurilingue, pluricultural, e o trabalho da Paulina vem desvendar, vem cobrir estas lacunas que nós temos enquanto país que não se conhece muito bem do norte a sul. A Paulina trabalha assim muito o norte e o sul. O Ngulane Bakakossa, que é o outro escritor, trabalha, tem várias obras que também refletem a questão do centro do país. O João Paulo Borges Coelho também trabalha muito o centro do país e há vários outros autores que fazem isso. Então, a literatura ajuda muito a desconstruir essa ideia de unicidade cultural que era propalada até a partir de uma expressão que foi criada cá no país, que era a unidade nacional, que era para unir os diferentes grupos e os diferentes interesses que havia no país em prol da luta contra o jugo colonial. Então, em nome de se lutar contra o jugo colonial, uma questão política acabou também, por causa do Tratado de 1917, acabou por nos fazer viver uma homogeneidade cultural que nos fez, nós deixamos de nos conhecermos. Então, são trabalhos destes, como destes autores, que nos têm ajudado a desbravar Moçambique do norte a sul e a conhecermos do ponto de vista das nossas tradições. Claudinha, eu acho que a professora respondeu, né? Com certeza absoluta. Eu vou até pedir permissão. Eu não estou conseguindo abrir. Professora, eu vou até te pedir permissão, porque eu peguei os seus slides para passar nas minhas aulas toda essa diversidade, né, linguística que a senhora mostrou no mapa. Eu fiquei encantada. Eu fiquei assim, ó, em êxtase. Se a senhora permitir, eu vou até usar. Posso? Será que ela travou? Ou eu travei? Ela? Acho que a professora travou. Não acredito.
Ok. Eu vou chorar. Já voltou no outro quadrinho. Voltou? Voltou, fala, Vocês não professora tinham Sara. perdido? Eu tinha perdido a linha, sim. Então, dizia Cláudia. Sim, professora. Posso falar agora? Posso, né? Sim, Eu esteja peguei à vontade. os seus slides, os primeiros, que a senhora mostrou a diversidade de dialetos, a diversidade linguística. Eu gostaria muito de passar isso para os meus alunos. Eu estou pedindo permissão se eu posso usar os seus slides, quando a senhora coloca lá um mapa, as várias falas, né, que se tem em Moçambique. E eu gostaria também de ir a Moçambique. Aliás, o Era gostaria de ir a Moçambique para nós conhecermos mesmo, né? Deixa passar o Covid, a Covid, sei lá como que se fala aí, no português moçambicano, no brasileiro é o, é a, né? É uma praga isso, deixa a praga passar. E o Grupo Era quer visitar vocês aí em Moçambique, porque nós não somos apenas de ler, nós somos muito pessoais, entendeu? Então, nós gostamos de conhecer as pessoas. E que a senhora venha para o Brasil também. Ah, pois. São como aquele narrador etnógrafo, né? Querem ir, conhecer, pegar, estar, participar. Exatamente. Obrigada, viu, professora? Nada melhor para foi conhecer. maravilhoso. Obrigada. Então, professora, tive você muito quer gosto fazer em as estar considerações finais? Desculpa. Bom, não tem problema também. Desculpa por tê-la interrompido. É só agradecer pelo convite que me foi formulado, por me permitirem fazer essas reflexões convosco, que aqui também são um problema que é preciso refletir. Esta questão do ensino do texto literário ainda é problemática. É preciso, sim, encontrar outros mecanismos, outras metodologias para além da gramática e para além de analisar as categorias da narrativa ou como estava a dizer o professor Luís Ferreira, quer dizer, aquela oração subordinada, quer dizer, o texto literário tem muito mais do que isso. O texto literário é povoado de símbolos, então só conversas como estas é que nos permitem nós vermos ou procuramos diferentes formas de descortinar os símbolos. A ciência já avançou, a desconstrução, os americanos com a teoria desconstrutivista já avançaram muito nos seus estudos, já nos permitem abordar o texto literário com alicerces ou bengalas, conforme queiramos, em outras disciplinas. Então, se isto existe, se a desconstrução existe, por que não abordar o texto e permitirmos-nos uma leitura mais aprofundada sobre os diferentes símbolos que o texto tem? E os diferentes e vermos também as diferentes nuances retóricas que o texto tem, porque se eu não estivesse avisada, esta retórica toda de Suleiman Kassam, eu não tinha apreendido, não é? Não tinha aprendido, nem teria apreendido. Então eu agradeço por me terem permitido fazer esta reflexão. Eu também aprendi convosco sobre como tratar e abordar estas questões. Quando me convidaram, eu perguntei o que é que eu vou falar num grupo de retórica. Então, este exercício de ir ler retórica e utilizar meus materiais da literatura para ir ler a retórica também é enriquecedor. Obrigada. A gente fica muito grata, professora. Professor Luiz, o senhor quer fazer as considerações finais e encerrar nossa jornada de hoje? Quero reiterar agradecimentos e dizer que bom, professor, que a senhora teve que ler retórica. A gente está precisando de mais gente aqui. Quanto mais, melhor. Tá bom? E essa interdisciplinaridade é absolutamente fabulosa. Aprendemos muito uns com os outros. Eu tenho certeza que o Grupo Era saiu hoje muito recompensado. Foi uma hora e meia muito agradável. A senhora é uma pessoa muito agradável, sensivelmente estudiosa, isso nos deixa muito felizes. Em Moçambique, no Brasil, abraço grande para a senhora. Obrigado, viu?
Obrigada. Vambora, Alguém- Michelin. Até uma próxima. Ai, vamos. Até Alguém uma levantou a mão. Sara, muito obrigada, viu? De coração. Minha admiração Tá, só de aumenta nada. por você. Obrigada. A minha também por si, Micheline. Até breve. Até Até breve. breve. Tchau. Até breve. Obrigado aí, povo do Tchau. Grupo Era. Obrigado mesmo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.